Pronto. A partir de agora, a aula está sendo gravada. Antes de começar o assunto de hoje, eu queria saber se vocês, quem estava na aula passada, né, se deu uma olhada naquele curso de introdução à lógica que eu indiquei, se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa a falar, a comentar. Aquele curso é muito fácil, muito difícil, é o quê? Como é que é o nível dele? Assistiu algumas aulas. Achou o quê? Dá para entender? É muito fácil, muito difícil? Certo. Certo. Não, aquele curso é fácil, comparado ao nível de universidade, né? Que é um curso voltado para ensino fundamental mesmo, para preparar é, estudantes que querem fazer Olimpíada de Matemática. Assim, não é no nível de ensino fundamental que a gente vê por aí normalmente nas escolas, porque nem lógica se ensina. Mas é um nível de ensino fundamental considerado bom para o nível que nós vemos normalmente nas escolas de ensino fundamental no Brasil. Mas comparado ao nível de ensino superior, é bem tranquilo. Eu aqui, eu acho que eu não vou exigir muito mais além daquilo não, daquele vídeo não. Talvez seja uma abordagem um pouco mais formal, mas mesmo assim eu não fui muito formal não, né, nesse material. É, assim, antes da gente começar, eu gostaria também de fazer assim uma recomendação, que vocês, ao estudar um assunto como esse, podem ter a impressão de que é uma coisa totalmente desconectada do cálculo. Então a disciplina é pré-cálculo, mas o que é que eu estou estudando aqui? Coisa que não tem nada a ver. Alguns de vocês podem ter essa impressão. O que eu digo é, se você acha que não tem nada a ver, é porque você não está entendendo ainda. Eu dei uma vez um curso desse assunto, exatamente com esse slide, inclusive, que eu modifiquei agora, mas eu dei um curso desse, de lógica, e, é, e a impressão de algumas pessoas foi essa, quer dizer, isso aí eu até já estudei, mas como eu não uso no dia a dia, eu não lembro direito. Na verdade, na verdade, você usa isso no dia a dia, seja quem for. Você usa isso no dia a dia. Só falta perceber que está usando, entendeu? É, um exemplo que me deram, que eu acho muito interessante, eu estava num evento de lógica e um palestrante falou do exemplo do cachorro que sabia, eu acho que o nome é silogismo disjuntivo. Bom, o cachorro estava seguindo o dono e num determinado ponto a estrada tinha uma bifurcação. E exatamente nesse ponto, o cachorro perdeu o dono de vista. Então, quando o cachorro chegou na bifurcação, ele só sabia que o dono tinha ido para um lado. Ou foi para o lado esquerdo, ou foi para o lado direito. E tinha mais ou menos uma noção da distância, né, que o dono poderia estar do cachorro. Aí o que é que o cachorro fez? O cachorro entrou por um daqueles ramos na bifurcação e foi vendo se achava o dono. Acelerou o passo, né? A partir da ideia que ele tinha da distância que o dono poderia estar, ele acelerou o passo para ver se encontrava o dono. Aí, como ele acelerou o passo, andou e não achou o dono, qual foi a conclusão dele? Tinha uma bifurcação. O dono só pode ter ido para um dos dois ramos. Eu estou em um ramo e não achei o dono. Então, só pode estar no outro.
Ou seja, o cachorro fez uma inferência lógica aí. A partir da proposição P ou Q e da proposição não Q, ele deduziu P. Se você sabe que P ou Q é verdade, e se você sabe também que Q é falsa, você deduz P. Então, a lógica está na vida, está em tudo. O cachorro sabe lógica, certo? Então, é necessário ter essa compreensão de que a gente vai ver um monte de formalismo aqui que pode até parecer uma coisa nada a ver com cálculo, nada a ver com seja lá qual for o assunto, mas tem a ver. Então, caso haja essa impressão de que não tem a ver, tenha um pouquinho de paciência que quando a gente chegar na parte de cálculo mesmo, as explicações que eu vou dar para, por exemplo, resolver desigualdades. A solução de uma desigualdade é um intervalo. E você chega nesse intervalo realizando operações booleanas, interseção, união, com intervalos, que é basicamente um i, um ou, coisa que a gente vai estudar aqui hoje. Certo? Então, essa é a mensagem para esse início de conversa. Bom, vamos começar aqui. Eu vou colocar em tela cheia, tá? Aí, quando eu estiver em tela cheia, eu não vou estar vendo o chat. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, interromper, fazer alguma pergunta, pode usar o microfone. E de vez em quando eu vou estar vindo aqui no chat para ver se está tudo ok, se a internet não caiu e tal. Ah, quem não conseguiu ativar o microfone, aí pede para alguém falar, para alguém que tenha microfone falar. Eu estou vendo agora a tua mensagem aí. A gente vê silogismo disjuntivo em lógica para computação. Não, quem já viu lógica para computação não vai ver novidade nenhuma na aula de hoje aqui. Não tem novidade nenhuma. Para quem já pagou lógica para computação, isso aqui vai ser só uma revisão provavelmente mais fácil do que a disciplina que vocês já cursaram. Pronto, então vamos lá. Aí depois eu quero falar também um pouco de lógica de predicados. Eu ainda preciso preparar esse material. Tenho que pensar também como é que eu vou fazer, porque não pode ser muito formal, mas também tem que dar as ferramentas necessárias para o desenvolvimento do curso e tal. Mas eu vou ver. Aí depois a gente vai ver também teoria dos conjuntos, numa abordagem mais informal e depois mais formal. Eu vou tentar fazer essa separação. Se não der, eu faço logo semi-formal, um meio termo. Bom, o conteúdo que veremos a partir de hoje, não sei se completamente hoje, é esse aqui. Proposições conectivas, tabelas de verdade, interdependência dos conectivos, teoremas da lógica proposicional. Pronto. O que é que a gente quer fazer? A gente quer estruturar a matemática com base na lógica. E para isso é necessário construir uma linguagem que seja precisa, tá? Então, nessa construção dessa linguagem precisa, nós somos obrigados a fazer algumas simplificações, de modo que as palavras que vamos usar nesse curso podem ser palavras comuns no dia a dia também, mas aqui elas podem ter significado um pouco diferente. Porém, esse significado um pouco diferente que estaremos adotando aqui será, na medida do possível, preciso, evitando qualquer tipo de ambiguidade. Então, vamos começar explicando informalmente o que é uma proposição.
todo mundo que já resolveu uma questão de verdadeiro ou falso está familiarizado com esse nome, proposição, né? Avalie a proposição como verdadeira ou falsa. Pronto, uma proposição é isso. É uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa. Mas não as duas coisas, né? Se estivermos pensando na lógica clássica. Mas isso são propriedades que estudaremos a seguir. Só uma pergunta. Vocês estão vendo na tela um avisozinho aqui de interromper compartilhamento? Esse avisozinho que eu estou vendo aqui, estão vendo? Alguém pode falar aí no microfone, por favor? Deixa eu voltar lá no chat para facilitar a vida de vocês. Só uma curiosidade, tá vendo não, né? Ah, certo. É porque para mim aqui aparece uma janelinha com a opção interromper compartilhamento. Ah, certo, beleza. Então eu vou voltar lá. Sim, então uma proposição é uma afirmação clara, não ambígua, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, mas não as duas coisas. Por exemplo, a capital do Brasil é Brasília. É uma proposição e podemos classificá-la como uma proposição verdadeira. Ao nível do mar, a água na Terra entra em ebulição a 1000 graus Celsius. Isso é uma proposição também, só que é uma proposição falsa. Então, dizemos que uma proposição possui um valor verdade, que pode ser verdadeiro ou falso. Valor verdade é isso, é a informação relativa a uma dada proposição de se ela é verdadeira ou falsa. Existem proposições que são extremamente simples, da forma João comeu pão, e existem outras que são mais complexas, construídas a partir de proposições menores, né? E a forma pela qual se dá essa construção é por meio de conectivos lógicos. Por exemplo, eu posso formar a seguinte proposição: a capital do Brasil é Brasília e a água entra em ebulição a 1000 graus e a água entra em ebulição a 1000 graus Celsius. Então, eu construí uma proposição maior a partir de duas proposições mais simples que tínhamos visto aqui no frame anterior. Tínhamos essas duas proposições mais simples aqui, ó, a capital do Brasil é Brasília e ao nível do mar, a água na Terra entra em ebulição a 1000 graus Celsius. Eu juntei essas duas proposições com um i no meio, né? A capital do Brasil é Brasília e a água entra em ebulição a 1000 graus Celsius. Aí eu coloquei aqui algumas informações entre parênteses, que são informações que eu considero que estão implícitas na frase como ela foi dita aqui, para não ter que sempre estar falando um monte de detalhes sobre a proposição. Eu vou supor que vocês estão entendendo o que eu estou falando sem que eu precise dar vários detalhes sobre aquilo que eu falei, né? Então, antes eu tinha enunciado aqui a proposição cheia de detalhes, ao nível do mar, água na terra, entra em ebulição, barará, e agora eu já estou falando de forma mais simplificada. A água entra em ebulição a 1000 graus Celsius. Na linguagem usual, você vai entender o que eu estou querendo dizer, né? Você vai entender que eu estou me referindo à água no planeta Terra e ao nível do mar, de preferência. Pronto, então algumas informações a partir de agora vão estar implícitas nas proposições, mas estão implícitas porque eu suponho que vocês vão entender isso, tá? Bom, aí o que é que eu posso dizer sobre essa afirmação aqui? A capital do Brasil é Brasília e a água entra em ebulição a 1000 graus Celsius. Eu posso dizer que ela é uma proposição também, porque eu posso atribuir um valor verdade a ela, verdadeiro ou falso. E no caso ela vai ser o quê? Vai ser verdadeira ou falsa? Para saber se ela é verdadeira ou falsa, eu vou usar os valores verdade das duas partes aqui. A capital do Brasil é Brasília e a água entra em ebulição a 1000 graus Celsius. Nós já sabemos que a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é falsa. No meio eu tenho um i. O que é que acontece quando eu tenho um i no meio de duas proposições, uma das quais
é verdadeira e a outra é falsa. O resultado é que a proposição composta aqui é falsa. O I funciona assim. Uma proposição construída a partir de um conectivo I vai dar verdadeiro somente quando as duas partes forem verdadeiras. Eu posso também usar o conectivo OU para construir a proposição: a capital do Brasil é Brasília ou a água entra em ebulição a 1000 graus Celsius. O OU já funciona diferente. Ele vai dar verdadeiro quando uma das partes for verdadeira. Inclusive, pode ser as duas partes. Na lógica, a gente considera que o OU, em geral, é um OU inclusivo. Depois a gente vai ver também um OU exclusivo, mas quando nada for dito assim explicitamente sobre o OU ser exclusivo, vamos assumir que ele é um OU inclusivo. Ou seja, ele dá verdadeiro quando uma das partes for verdadeira, inclusive quando as duas forem verdadeiras. Nesse caso aqui, a gente tem uma parte verdadeira, a outra parte falsa. Então, verdadeiro com falso, no caso do ou, dá verdadeiro. Eu posso também usar o conectivo se então. Eu digo assim, se, aí coloco aqui a primeira proposição e depois digo então e coloco aí a segunda proposição. Nesse caso, nós temos aqui se, aí vem uma proposição verdadeira, então, e vem uma proposição falsa. E aí, vai dar verdadeiro ou falso? Nesse caso, é claro, todo mundo vai concordar que vai dar falso, né? Eu começo com uma afirmação verdadeira e depois digo uma falsa. No caso do sim, então, isso resulta em falso. Agora, e se eu fizer o contrário? Se a água entra em ebulição a 1000 graus Celsius, então a capital do Brasil é Brasília. Aí, nesse ponto, é onde ocorre alguma controvérsia. Porque, para a maioria das pessoas, assim, na linguagem usual, isso aí não faz o menor sentido falar uma coisa dessa. Você começa com um se, aí fala logo um absurdo. E depois diz um então. Não faz o menor sentido isso no dia a dia. Mas aqui, na nossa linguagem simplificada e mais precisa, que estaremos usando aqui nesse curso, nós consideramos que o sim então, quando a primeira parte é falsa, automaticamente esse sim então já dá verdadeiro. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí, essa coisa do sim então. Tá? E a partir de agora eu vou explicar os significados dos conectivos lógicos por meio de tabelas verdade, como essa aqui. Aqui eu estou explicando o significado de um conectivo que eu não falei ainda, que é o conectivo não. É um conectivo unário, diferente dos outros três que eu falei até agora, né, que eram conectivos binários. Eram binários porque eles constroem proposições a partir de duas outras proposições menores. Enquanto que esse conectivo não constrói uma nova proposição a partir de uma proposição menor. Ou seja, dada uma proposição P, eu construo a proposição não P. E como é que funciona o valor verdade da proposição não P? O valor verdade da proposição não P depende do valor verdade da proposição P de acordo com essa tabela. Se P for falsa, então não P será verdadeira. Se P for verdadeira, então não P será falsa. Ou seja, eu posso dizer que P é falsa somente se não P é verdadeira. Ou, equivalentemente, P é verdadeira somente se não P é falsa. Eu estou usando esse símbolo aqui para o não. Outros autores usam o tio para denotar o conectivo não. Eu vou usar, eu decidi usar esse outro símbolo aqui porque o tio ele tem outros significados na matemática. Então eu vou reservar ele para outras coisas. Exemplo 1. Negação da proposição 57 é um número primo.
é a proposição 57 não é um número primo. Letra B. A negação de existe uma função com domínio vazio é não existe uma função com domínio vazio. Deixa eu voltar lá no chat só para perguntar sobre o áudio. O áudio está ok? Está ocorrendo aquela falha ainda ou não? Ou melhorou depois que eu tirei a imagem da câmera? Mas melhorou depois que eu tirei a imagem da câmera? É, tá bom. Fazer o quê? Vamos continuar assim mesmo. Deve ser a internet mesmo. Vou ter que melhorar essa internet. Bom, continuando. A negação de toda série de potências com termo geral tendendo a zero converge é a proposição nem toda série de potências com termo geral tendendo a zero converge. Ou seja, eu posso usar o nem toda para negar o toda, certo? E aqui é importante vocês perceberem que a negação dessa proposição toda série de potências com termo geral tendendo a zero converge não é a seguinte proposição. Toda série de potências com termo geral tendendo a zero não converge. Não é assim que eu nego uma proposição com toda série de potências com termo geral tendendo a zero. A negação dessa proposição não é toda série de potências com termo geral tendendo a zero não converge. Não é isso. Porque desse jeito você está dizendo mais do que você está, como é que eu posso dizer? Você está dizendo mais do que simplesmente a negação. A negação é uma proposição que, se for verdadeira, a outra é falsa. E se for falsa, a outra é verdadeira. Então, um exercício aí para ver se vocês estão entendendo essa coisa da negação. Identifique a alternativa que apresenta a negação da proposição fulano deu um murro bem forte na cara de cicrano. Identifica aí, só tem uma alternativa correta. Deixa eu voltar lá no chat para ver as respostas. Pode dizer aí, letra A, B, C, D ou E. Qual é a negação de fulano deu um murro bem forte na cara de cicrano? Alguém discorda que é a letra D? Disseram aí, ó, duas pessoas colocaram letra D. Alguém discorda que é a letra D? Pronto. Três pessoas falaram letra D, ninguém discorda que é a letra D. Você vai notar aqui que tem algumas dessas alternativas aí que falam mais ou menos do que a negação, né? Falam coisas ou negam demais ou negam de menos, né? Ó, por exemplo, é, a letra a letra B, ó, fulano não deu nenhum murro na cara de ciclano, né? Tá exagerando no sentido de dizer que fulano não é tão agressivo, né? Tá exagerando. Então, a letra mais moderada é a letra D, que diz que não, eu só sei uma coisa, é falso. Quem disse que fulano deu um murro bem forte na cara de ciclano, tá mentindo, eu só sei disso. Ele pode ter dado um murro, mas não tão forte. Ele pode não ter dado murro nenhum, mas eu não sei se ele não deu murro nenhum, se ele deu um murro que não foi tão forte. Eu só sei que foi falso isso aí. Essa informação, quem disse isso aí foi falso. Tá mentindo, né?
Bom, então vamos para frente. Agora, conectivo I. Como eu disse, o conectivo I, ele dá o valor verdade verdadeiro somente quando ambas as partes forem verdadeiras. Então, a tabela verdade dele é esta aqui. Ó, você só vai ver verdadeiro aqui na coluna, na terceira coluna, quando ambas as partes forem verdadeiras. Nas outras possibilidades, você tem F. Em alguns contextos, também são usadas essas notações aqui para o conectivo I. P com pontinho no meio, Q, aí, ou então PQ sem pontinho, P com esse E caligráfico. São notações também usadas para a proporção P e Q. Mas aqui neste curso vamos usar esta notação. P e Q. Esse chapeuzinho aqui é um I, lógico. Alguns exemplos de proposições construídas a partir do conectivo I. Elvis Presley já morreu e Paul McCartney viveu pelo menos até meados de 2020. É uma proposição, e no caso é uma proposição verdadeira, né? Eu vou supor aqui alguns conhecimentos assim de mundo, né? Coisas que a maioria das pessoas vai concordar, né? Elvis Presley já morreu. Tem gente que discorda, mas eu estou supondo assim, né? A crença da maioria, inclusive a minha, né? Eu espero que vocês também tenham essas crenças para facilitar aqui a exposição do assunto. Bom, então eu sei que Elvis Presley já morreu, ou seja, a primeira parte aqui é verdadeira, e a segunda parte também, né? Aí tem gente que discorda, tem gente que não, Paul McCartney já morreu, ele foi substituído por um sósia. Bom, eu não vou considerar essas teorias da conspiração, estou supondo assim a forma normal de ver o mundo. Nesse caso, proposição verdadeira, porque são duas partes verdadeiras, né? Num conectivo I. Cuba é uma ilha e a Oceania é banhada pelo Oceano Atlântico. Pelos meus conhecimentos não muito aprofundados de geografia, eu digo que a primeira parte aqui é verdadeira e a segunda parte é falsa. Cuba é uma ilha, mas a Oceania, que é ali o continente da Austrália, não é banhada pelo Oceano Atlântico, é banhada pelo Oceano Índico, são outros oceanos lá. Índico e eu acho que Pacífico, posso estar enganado, mas não é pelo Oceano Atlântico. Então, nesse caso, um I com uma parte verdadeira e outra parte falsa produz valor verdade falso. Pernambuco não faz divisa com o Ceará e a Lua está mais perto da Terra do que do Sol. A primeira parte aqui é falsa. Quem mora aqui para o lado do sertão sabe que Pernambuco faz divisa com o Ceará. E a segunda parte, a Lua está mais perto da Terra do que do Sol. Verdade. Então, a primeira parte é falsa e a segunda parte é verdadeira. Só que eu preciso ter as duas partes verdadeiras para o I produzir um verdadeiro. Então, nesse caso, a proposição é falsa. Note que aqui na primeira parte eu já estou levando em consideração um não, né? Essa primeira parte aqui pode ser vista como uma proposição construída a partir de outra menor. Ela já é modificada aí pelo não. Eu posso ver isso aqui como um não P. E a outra parte é um Q. Sendo que o valor verdade que eu calculei aqui já foi o do não P. Quando eu disse que essa parte é falsa, eu já estou pensando no não P. Significa que P é verdadeiro. Próximo conectivo. Conectivo OU. Nós denotamos dessa forma aqui, com um Vzinho. P ou Q. Sim, uma coisa, eu acho que eu não falei isso. No caso do I, a proposição que você forma com o I é chamada conjunção lógica. Você forma a conjunção lógica de P e Q quando forma essa proposição aqui. É só um outro nome. E no caso do OU, quando você forma a proposição P ou Q, você vai ter uma disjunção lógica.
dessas duas proposições P e Q. Quando é que o ou dá um valor verdadeiro? Quando uma das partes for verdadeira. Então, nessas três possibilidades aqui, eu tenho pelo menos uma das partes sendo verdadeira. Então, o valor produzido pelo ou vai ser verdadeiro. Na outra possibilidade, quando P e Q forem ambas falsas, P ou Q será falsa. Outras notações que vocês podem encontrar por aí para esse conectivo ou são as seguintes: essa e essa. A segunda é usada principalmente no contexto da álgebra booleana, que nós vamos ver mais adiante nesse slide, se der tempo hoje. São exemplos de proposições construídas a partir do conectivo ou. Ouro vale mais do que papel, ou neve é água congelada. Esse é o tipo de proposição que você só vai encontrar em material de lógica mesmo, porque ninguém fala assim, as coisas totalmente desconexas, né? Primeira parte não tem nada a ver com a segunda, mas é assim mesmo. Nós vamos estudar proposições aqui que ninguém usa no dia a dia. Ouro vale mais do que papel. Verdade, se você considera que eu estou me referindo aí ao mesmo peso, né? 1 quilo de ouro ou 1 quilo de papel. Eu estou considerando que você entende essas informações implícitas aí. Nesse caso, a primeira parte é verdadeira. A segunda parte também é verdadeira. Neve é água congelada. De certa forma, sim. Claro que tem uma estrutura de cristal bonitinha lá, mas do ponto de vista químico, é isso. Neve é água congelada. Então, eu tenho duas partes verdadeiras, né? Então, o ou vai produzir valor verdade verdadeiro. Gorila é uma espécie de primata, ou aranhas são insetos. Aí eu não sei se eu estou assim sendo preciso do ponto de vista biológico. Eu não sei se gorila é exatamente uma espécie. Eu acho que é. Eu acho que não tem mais de duas espécies de gorilas, não. Talvez tenha subespécie, não sei. Mas eu vou considerar aqui que é uma espécie realmente, né? Então, gorila é uma espécie de primata. Vou considerar que isso aí é verdadeiro. E aranhas são insetos é uma proposição falsa, porque aranhas são aracnídeos, não são insetos, não, é outra família. Então, a primeira parte é verdadeira, a segunda parte é falsa. Nesse caso, o ou produz também verdadeiro, porque de qualquer forma, uma das partes é verdadeira. Letra C. Clark Kent ama Lex Luthor, ou o Homem-Aranha é Bruce Wayne. A primeira parte é falsa, sabemos que Clark Kent odeia Lex Luthor. E a segunda parte é falsa também. Sabemos que o Homem-Aranha é Peter Parker, não é Bruce Wayne. Então, falso e falso. Né? O conectivo ou aí está juntando duas proposições que são falsas. Nesse caso, o valor verdade produzido por ele é falso. Conectivo se, então, também chamado de implica. A proposição aqui, ó, P setinha Q, é lida como P implica Q, ou então, se P, então Q. Você pode ler assim ou assim. E é chamada implicação de P em Q, definida pela seguinte propriedade: se P é verdadeira, então Q, ou se P é verdadeira e Q é falsa, então P implica Q é falsa. Caso contrário, se P é falsa ou Q é verdadeira, então a implicação P implica Q é verdadeira. Aquilo que eu tinha dito, né? Só vai dar falso quando a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Nós tínhamos visto um exemplo em que a primeira parte era falsa e a implicação foi verdadeira, foi considerada verdadeira. Aí, assim, você pode dizer que isso aí não tem nada a ver com a forma como esse conectivo é usado no dia a dia. E realmente tem suas diferenças, né? Porque no dia a dia, para começo de história, quando alguém diz assim, se então,
é porque pelo menos a primeira parte da implicação tem alguma chance de ser verdadeira. Se ele começa dizendo se a lua é feita de queijo, então aí você, sabe, não faz o menor sentido isso. Esse cara é doido, não está falando nada com nada aí. Mas aqui nós consideramos esse tipo de proposição, tá, para efeito de estudo da lógica, e é uma versão simplificada da linguagem. Nós não vamos falar aqui exatamente da forma como falamos no dia a dia, não. Você chama a parte P, aqui, a primeira parte de uma implicação, você chama de parte antecedente. E a outra parte é chamada parte consequente. Então, implicação P implica que P é a parte antecedente e Q é a parte consequente. Você pode ler também a proposição P implica Q da seguinte maneira: Q se P. Por exemplo, é, eu vou jogar futebol se não chover. Tá? Então, é uma forma de ler uma implicação de trás para frente. Ao invés de você dizer assim, se não chover, eu vou jogar futebol. Aí você diz, eu vou jogar futebol se não chover. Ou então você pode dizer também, eu vou jogar futebol desde que não chova. São formas diferentes de ler a mesma implicação. No caso em que a implicação P implica que é verdadeira, dizemos que o P é uma condição suficiente para que, e que a segunda parte, esse que, é uma condição necessária para que. Isso é só no caso em que a implicação é verdadeira. Nós vimos aqui em cima que, em geral, o P é chamado parte antecedente e o Q é chamado parte consequente. E aí não depende de se a implicação é verdadeira ou não. É só no contexto de você já saber a priori que a implicação é verdadeira, aí você vai dizer que o P é uma condição suficiente para Q e que o Q é uma condição necessária para. Opa, aqui eu errei, né? E que Q é uma condição necessária para P. Aqui seria o P, tá? P é uma condição suficiente para Q e Q é uma condição necessária para P aqui. Depois eu corrijo isso aqui. Isso é mais no contexto da matemática. No contexto de teoremas, né? Enunciados de teoremas. Por exemplo, se x é par, então x ao quadrado é múltiplo de 4. Nesse caso, dizemos que ser múltiplo de 4 é uma condição necessária, ou quer dizer, x ao quadrado ser múltiplo de 4 é uma condição necessária para x ser par. E que x ser par é uma condição suficiente para x ao quadrado ser múltiplo de 4. É nesse contexto aí que é usada essa terminologia. Agora eu vou explicar aquelas linhas da tabela verdade do sim, então, que parecem um pouco estranhas, né? Quando você tem a parte antecedente falsa. Por que que na matemática e na lógica considera-se que uma implicação da forma P implica que com a parte antecedente, que é o P, falsa, é uma implicação verdadeira? É... eu vou explicar isso depois desse exemplo aqui. Deixa eu ver. É, pronto, a explicação está depois desse exemplo aqui. Eu pensava que vinha agora, porque aqui já está como se fosse introduzindo essa explicação. Mas vamos ver alguns exemplos aqui. São implicações verdadeiras. Se 6 é par, então 6 ao quadrado é múltiplo de 4. Isso tem a ver com o exemplo que eu acabei de dar do x ser par e x ao quadrado ser múltiplo de 4, né? Então, é uma implicação verdadeira. Agora, por que que é uma implicação verdadeira? Isso não tem a ver com a relação da primeira parte com a segunda parte do ponto de vista como é que eu posso dizer? De ter a ver uma coisa com a outra mesmo. Você só vai se preocupar aqui com o valor verdade. 6 é par? Sim. 6 ao quadrado, que é igual a 36, é múltiplo de 4? Sim. Então as duas partes são verdadeiras.
Então, você vai voltar lá na tabela verdade e vai ver, ó, verdadeiro com verdadeiro. No caso da implicação, dá verdadeiro. Então, não tem nenhum outro raciocínio aqui, além desse. Eu não estou pensando, sim, é claro que isso é verdade, porque como eu acabei de dizer que se x for par, então x ao quadrado é múltiplo de 4, então, em particular, eu posso colocar 6 no lugar de x, e aí eu vou ter essa implicação sendo verdadeira. Não é esse tipo de raciocínio que eu estou querendo mostrar aqui. É só do ponto de vista da lógica proposicional mesmo. Se a primeira parte da implicação for verdadeira, então a segunda. Se a primeira parte for verdadeira e a segunda também for verdadeira, então a implicação é verdadeira. É só isso que eu estou querendo mostrar aí. Raiz de 4 é igual a 2 se 0 é par. Aqui, novamente, eu não vou me preocupar se tem alguma coisa a ver o zero ser par com a raiz de 4 ser igual a 2. Eu só estou interessado no valor verdade. Então, veja que a implicação aqui está escrita de trás para frente, daquele jeito que eu falei, que você pode falar que se P, ao invés de falar se P, então Q. Então, aqui, o meu P, ou seja, a parte antecedente, é esta aqui, ó, 0 é par. E a parte consequente é esta, raiz de 4 é igual a 2. Então, aqui eu vou analisar quais são os valores de verdade, né, de cada uma dessas partes. Eu vou ter 0 é par? Sim, verdadeiro. Então, a parte antecedente é verdadeira. Raiz de 4 é igual a 2? Sim, verdadeiro também. A parte consequente é verdadeira. Então, novamente, verdadeiro com verdadeiro, no caso da implicação, dá verdadeiro. Então, essa proposição é verdadeira também. Próximo. 6 é primo desde que menos 1 seja positivo. Aqui, a parte antecedente é esta que vem depois, ó, porque eu estou usando desde que aqui. Uma outra forma de ler a implicação. Tal coisa é verdade desde que outra coisa seja verdade. Então, essa outra coisa é o P, a parte antecedente. E a primeira parte, a primeira coisa que eu escrevi aqui é a parte consequente. Então, vamos lá. Menos 1 é positivo? Não. Essa afirmação é falsa. E a primeira parte, 6 é primo? Não. Um número primo é um número que só é divisível por 1 e por ele mesmo, no contexto de números inteiros positivos aí. Aí, ou seja, a parte antecedente é falsa e a parte consequente é falsa também. Aí eu quero saber se falso com falso, no caso da implicação, dá verdadeiro. E você vai ver lá na tabela verdade que sim, dá verdadeiro. Quando tem falso e falso, dá verdadeiro a implicação. Se a lua é feita de queijo, então 2 mais 2 é igual a 4. Verdadeiro. A tendência natural de uma pessoa comum que nunca estudou lógica na vida responder uma pergunta como essa é dizer uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pergunta, chega uma pessoa assim, normal, comum, pessoa qualquer na rua, e pergunta, é verdade ou mentira? Se a lua é feita de queijo, então 2 mais 2 é igual a 4. Ele vai dizer, tá doida, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aqui, consideramos que isso é uma afirmação verdadeira. Lua é feita de queijo? Não. Então, a primeira parte aqui é falsa. E a segunda parte é verdadeira. Então, falso implica verdadeiro? Sim. No caso lá, você vai ver a tabela da implicação e vai ver que falso com verdadeiro dá verdadeiro. Agora, o fato que a lua é feita de queijo implica que 2 mais 2 é igual a 5. Em outras palavras, eu estou dizendo, se a lua é feita de queijo, então 2 mais 2 é igual a 5. É verdadeiro também, porque a primeira parte é falsa. A segunda parte é falsa, mas não interessa. Eu já sei que a primeira parte é falsa, ou seja, a lua não é feita de queijo, eu já sei disso. Então essa implicação é verdadeira. Se você começa com um falso, a implicação automaticamente já é verdadeira. 2 é par desde que 2 seja ímpar. Outra proposição estranha aqui, mas verdadeira também. Você pode pensar, mas como é que pode? Eu vou dizer que é verdadeira uma coisa dessa. 2 é par desde que 2 seja ímpar. Mas se 2 for ímpar, 2 não é par. Quem está falando isso está falando um absurdo, mas não. Porque eu só estou pensando aqui no valor verdade. O valor verdade de cada parte. Então, em outras palavras, nessa letra F eu estou dizendo, se 2 for ímpar, então 2 é par. Aí eu vou analisar cada parte, né? 2 é ímpar? Não. Então, a parte antecedente dessa implicação
é falsa. Agora a parte consequente está aqui. 2 é par, é verdadeira. Então a minha pergunta aqui é se falso implica verdadeiro. E sim, implica verdadeiro. Na tabela verdade, falso com verdadeiro dá verdadeiro. Continuando. Se existe vida em outro planeta, então a Lua não é feita de queijo. Veja, esse exemplo é interessante porque eu não sei se existe vida em outro planeta. Então, eu não sei se a primeira parte aqui é verdadeira ou falsa. Mas mesmo assim, eu posso dizer que a implicação é verdadeira. Por quê? Porque eu sei que a parte consequente dela é verdadeira. Aqui, ó, a Lua não é feita de queijo. Isso até onde, até onde conhecemos o universo, a Lua não é feita de queijo. Ou seja, a parte consequente é verdadeira. Então não interessa olhar para a parte antecedente aqui. Eu já sei que a implicação é verdadeira. Vou voltar lá no chat. Tem mensagem aí sobre os livros. Os livros não estão disponíveis? Como assim? Você clica no link e não aparece? Que coisa. Bom, quem estava na aula passada recebeu os links, não foi? Eu acho que os links que eu passei na aula passada funcionaram, certo? Então eu vou ajeitar os links lá no Moodle. Mas assim, é fácil encontrar. Eu vou colocar aqui logo. Deixa eu pesquisar. Peraí um pouquinho. Esses são os livros aí: Matemática Básica, Pré-Cálculo Volume 1 e Pré-Cálculo Volume 2. Certo. É, Bom, esses livros, pelo que eu olhei assim por cima, são bonzinhos. Eu não olhei em detalhes não, mas parecem ser bonzinhos. Só não vai ter muitos exercícios, mas isso eu posso complementar. Alguém tem dúvida até aqui sobre o assunto aí de conectivos, proposições e tal? Certo. Beleza, vou voltar aqui. Qualquer coisa, podem interromper com o áudio. Agora eu vou dar exemplos de implicações falsas. Se 6 é par, então 6 é múltiplo de 4. Por que que isso é falso? É falso porque a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é falsa. 6 é múltiplo de par. Ou 6 é par, mas 6 não é múltiplo de 4. Se a Terra não é plana, então o Brasil possui apenas 5 estados. Vamos ver aqui. A Terra não é plana. É verdadeira? Vamos considerar que sim, né? Vamos considerar que sim. É, Então o Brasil possui apenas 5 estados. O Brasil possui apenas 5 estados? Não. Então eu tenho aqui uma parte verdadeira, a primeira parte é verdadeira, a parte antecedente, e a parte consequente é falsa. Aí a pergunta é: verdadeiro implica falso? Não, verdadeiro não implica falso. Verdadeiro com falso dá falso, na tabela verdade da implicação. Próxima. O fato que gatos e cachorros são mamíferos implica que jacarés podem voar.
Então, aqui a parte antecedente é gatos e cachorros são mamíferos. E a parte consequente é jacarés podem voar. A parte antecedente, pelo que eu estou vendo aqui, gatos e cachorros são mamíferos, é verdadeira. E a parte consequente, jacarés podem voar, vamos, assim, pensar num voo, um voo de fato, assim, como ave, né? Pode dizer, ele pode voar se você arremessar numa catapulta, mas não é isso que eu estou querendo dizer. É voar normalmente como um pássaro. Então, a parte consequente é falsa. Então você tem aqui verdadeiro, a parte antecedente é verdadeira e a parte consequente é falsa. Verdadeiro implica falso? Não. Você vê que todos os exemplos aqui de implicação falsa são desse tipo, porque não tem outra possibilidade. Só vai dar falso quando a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Donald Trump é comunista e os Estados Unidos cobram impostos sobre lucros e dividendos. A primeira parte é falsa. Ah, não, não, não. Tem que inverter a ordem aí, porque o se tá no meio sem o então. Então, se os Estados Unidos cobram impostos sobre lucros e dividendos, então Donald Trump é comunista. É isso que quer dizer aí, essa frase, né? Então, a parte antecedente está depois aqui. Então, os Estados Unidos cobram imposto sobre lucros e dividendos? Para quem não sabe, cobra não. Quer dizer, cobra. Eles cobram, né? Eles cobram, sim, imposto sobre lucros e dividendos. Então, a parte antecedente é verdadeira. É verdadeira. E a parte consequente, essa aqui, Donald Trump é comunista, há quem diga que é verdadeiro, mas eu vou considerar que é falso, tá? Donald Trump não é comunista. Então, nesse caso, essa implicação aqui é falsa, porque a parte antecedente é verdadeira e a parte consequente é falsa. 21 é um número primo, desde que 19 seja um número primo. Em outras palavras, eu estou dizendo que se 19 for um número primo, então 21 é um número primo. Então vamos ver. Primeira parte. 19 é um número primo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 21 é um número primo. Verdadeiro ou falso? Falso, porque 21 é igual a 7 vezes 3, ou seja, ele é divisível por 7 e por 3, portanto, ele não é primo. Então, parte antecedente verdadeira e parte consequente falsa produz uma implicação falsa. Eu estou dando vários exemplos que não são da matemática, e eu queria, na verdade, era dar todos os exemplos dessa primeira parte, desse início, assim, sem ter nenhuma relação com a matemática, porque a minha vontade é fazer um curso que comece a matemática do zero mesmo, como se você não soubesse nem o que é um par, um múltiplo de 4, mas isso dá trabalho de fazer. Talvez algum dia na vida eu faça um curso de matemática para quem nunca ouviu falar nem de número, começando da lógica mesmo. A princípio isso é possível, mas o trabalho que dá. No início do século XX, se não me engano, dois matemáticos tentaram fundamentar a matemática na lógica, de forma absolutamente formal. E acontece que eles começaram da lógica até não sei onde, mas para chegar em 2 mais 2 igual a 4, ou em 1 mais 1 igual a 2, uma coisa assim, você tem que ler não sei quantas páginas, 400 páginas, 300 páginas. E é tudo em linguagem simbólica, né? Uma porrada de símbolos, né? E um humano teria dificuldade para ler, muita dificuldade, pouca não. Bom, aí agora eu vou explicar por que que a tabela verdade da implicação é daquele jeito, que só dá falso quando a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é falsa. Por que que a gente escolhe a tabela verdade da implicação desse jeito? A gente adota esse tipo de implicação na matemática. Uma explicação que eu acho plausível é a seguinte: se você encontra a seguinte afirmação, se x é par e y é ímpar, então x mais y é ímpar. Essa afirmação, embora, você não saiba quem é x e quem é y,
essa afirmação soa verdadeira. Veja se não soa. Se x é par e y é ímpar, então x mais y é ímpar. Você vai pensar em quê? Você vai pensar em exemplo. Deixa eu ver se é mesmo. Vou pegar aqui x igual a 2 e y igual a 3. Ó, x igual a 2 e y igual a 3. Então, somando, fica com 5. 5 é ímpar, né? 2 é par, 3 é ímpar e a soma é ímpar. Aí você vai vendo outros exemplos e nunca vai encontrar um contra-exemplo para isso. Um exemplo um exemplo de x e y que torna essa implicação falsa. Vai dar sempre verdadeiro. Então, é razoável considerar essa afirmação como sendo uma afirmação verdadeira. Uma proposição verdadeira, mesmo sem saber os valores de x e y. Certo? Agora, se você considera que ela é verdadeira independentemente de x e y, isso significa que você admite que colocando quaisquer valores aí no lugar de x e de y, ela vai continuar dando verdadeiro. Vai continuar sendo uma implicação verdadeira. Então, vamos fazer algumas escolhas aqui para x e para y. Eu vou fazer duas escolhas para x e para y. Considere essa primeira escolha aqui, x igual a 5 e y igual a 3. Essa é a minha primeira escolha de x e y. E a segunda escolha é esta aqui, x igual a 1 e y igual a 0. Vamos ver o que acontece no primeiro caso. X igual a 5 e y igual a 3. Nesse caso, x não é par, né? X não é par. Então, essa parte aqui de x é par é falsa. Y é ímpar. Então, essa parte que está dizendo que y é ímpar é verdadeira. Aí eu vou ter aqui x é par sendo falso, y é ímpar sendo verdadeiro. Falso com verdadeiro no i, no conectivo i, produz falso. Então, eu vou ter essa conjunção sendo falsa. E a parte consequente da implicação seria, para esse caso aqui de x igual a 5 e y igual a 3, seria x mais y seria 8, então 8 é ímpar. A gente viu que a primeira parte aqui era falsa, e agora a parte consequente 8 é ímpar, que é falso também. Então isso nos diz que falso implica falso. Se nós concordamos que essa implicação é verdadeira para todo x e para todo y, então nós devemos concordar que ela é verdadeira para x igual a 5 e para y igual a 3. E se ela é verdadeira para x igual a 5 e para y igual a 3, então você está dizendo que falso implica falso. Porque nesse caso a primeira parte vai ser falsa e a segunda parte vai ser falsa também. Aí agora, para outra escolha de x e y, você vai verificar que a primeira parte aqui é o quê? Vai dar falso também, né? X igual a 1 significa que x não é par. Ou seja, essa afirmação x é par é falsa. Y igual a 0 significa que y não é ímpar. Ou seja, essa afirmação y é ímpar é falsa. Então, falso e falso aqui, na conjunção, dá um falso. Então, toda essa conjunção aqui é falsa. E a outra parte, a parte consequente, x mais y. Nesse caso, de x igual a 1 e y igual a 0, eu vou ter aqui no lugar da soma x de x com y, eu vou ter 1. Então, eu vou estar dizendo que 1 é ímpar, verdadeiro, né? Ou seja, eu estou agora dizendo que falso implica verdadeiro. Porque eu estou substituindo esses valores nessa implicação e estou vendo que, para esse caso, a primeira parte, a parte antecedente, é falsa, e a segunda parte é verdadeira, ou seja, falso implica verdadeiro. Então, essa escolha de x e y nos diz que falso implica falso, e essa escolha de x e y nos diz que falso implica verdadeiro. Eu acho essa uma explicação razoável para a gente aceitar que falso implica qualquer coisa. Falso implica falso e falso implica verdadeiro. Agora, mesmo se você não se convencer por esse argumento, você vai ter que aceitar que assim, nós estamos definindo um conectivo. E esse conectivo não tem obrigação nenhuma de ser
aquilo que você acha que deveria ser baseado na forma como as pessoas falam no dia a dia, porque nós aqui não estamos exatamente assim, não estamos tentando reproduzir com o máximo de semelhança a forma como as pessoas dia a dia, porque as pessoas normalmente no dia a dia se comunicam de maneira imprecisa. E nós não queremos adotar aqui uma linguagem imprecisa. Se fosse para reproduzir com o máximo de semelhança a forma como as pessoas se comunicam no dia a dia, nós estaremos aqui usando uma linguagem totalmente imprecisa. Então, para isso, nós precisamos definir de forma absolutamente rigorosa os conectivos que vamos usar. E nós temos que fazer uma escolha aí para o implica. Nós fizemos uma. Se você não está satisfeito com essa escolha, no sentido de ela não ser a implicação que você queria, não se estresse, porque é apenas uma definição. Teria outras possibilidades, mas escolhemos uma. Você pode até, se você acha que a implicação deveria ser usada de outro jeito, você pode definir uma outra implicação. Só cuidado para não confundir com essa que definimos aqui, e cuidado também com, assim, na hora de usar a implicação que você quer usar, ter cuidado para não achar que todo mundo vai usar essa que você está usando. Então aqui, assim, na matemática, nós temos liberdade total para definir o que quisermos. Só não podemos confundir as coisas. Se eu quiser definir um outro tipo de implicação que não seja esse aqui, eu tenho toda a liberdade para fazer isso, desde que eu seja coerente e que não confunda a implicação que eu quero usar com a implicação que a maioria das pessoas usa, que é essa que eu estou mostrando aqui. Que a maioria das pessoas usa na lógica, né? Que é essa que eu estou mostrando aqui. Pronto. Esse tipo de implicação que eu expliquei aqui é chamado implicação material. Continuando, o próximo conectivo é a biimplicação, ou equivalência lógica, também chamado de se somente se. É um conectivo denotado por essa setinha dupla aqui. P, setinha dupla, Q. Você lê isso como P equivale a Q, ou P se somente se Q. O conectivo é chamado biimplicação ou equivalência lógica. E é definido pela seguinte propriedade. Se P e Q forem ambas falsas, então a equivalência é verdadeira. E se P e Q forem ambas verdadeiras, então também a equivalência é verdadeira. Ou seja, a equivalência só dá verdadeiro quando ambas as partes tiverem o mesmo valor verdade. Seja falso e falso, ou seja verdadeiro e verdadeiro. Nesses dois casos aqui, ó, é que a equivalência vai dar verdadeiro. Nos outros dois casos, ela dá falso. Algumas outras notações que são usadas para esse conectivo são as seguintes: setinha dupla mais magrinha, né? Que é essa aqui. Esse símbolo dos três tracinhos eu vou usar para outra coisa, um pouco diferente. Não é exatamente para equivalência lógica, mas alguns autores usam esse símbolo aí para equivalência lógica de proposições. Nós vamos adotar isso aqui mesmo, a setinha dupla com traço duplo. Exemplo: proposições construídas por meio do conectivo se somente se. A lógica tem mais de 2000 anos de existência, se somente se Sócrates era mortal. Primeira parte é verdadeira. Para quem não sabe, a lógica tem mais de 2000 anos de existência. Começou a ser estudada com Aristóteles, mais ou menos por volta do ano 300 antes de Cristo. E Sócrates era mortal. Né? Vamos supor que sim. Tá, eu não conheço ninguém que tenha vivido na Terra e que tenha sido que seja imortal, né? Então, a primeira parte é verdadeira e a segunda parte também, ou seja, as duas partes verdadeiras
significa que a equivalência lógica é verdadeira. H2SO4, ácido sulfúrico, é um ácido fraco? Não, não é um ácido fraco. Aqui está dizendo que H2SO4 é um ácido fraco somente se alumínio não conduz a eletricidade. Um pouco de química aqui para vocês. A segunda parte é falsa também, né? Porque alumínio conduz sim a eletricidade. Então a primeira parte é falsa e a segunda parte é falsa também. Falso com falso, no caso da biimplicação, produz verdadeiro. Pelé é argentino, somente se o Brasil é pentacampeão mundial de futebol. A primeira parte é falsa e a segunda parte é verdadeira. Pelo menos até 2020, né? Essa segunda parte é verdadeira. Então, quando eu tenho valores verdade diferentes, a equivalência dá falso. Mais um conectivo. Ou exclusivo. Eu estou chamando esse ou exclusivo também de não equivalência lógica, porque ele é exatamente a negação da equivalência lógica. Se a biimplicação, que acabamos de ver, dá verdadeiro apenas quando ambas as partes tiverem o mesmo valor verdade, aqui é o contrário. Você vai ter o valor verdade falso apenas quando ambas as partes tiverem o mesmo valor verdade. Nos demais casos, você tem o valor verdade verdadeiro para esse conectivo. Então, é exatamente a negação da equivalência lógica. Aqui, ó. Essa tabela aqui, se você troca o V pelo F e o F pelo V nessa última coluna, você obtém a última coluna desse outro conectivo aqui. Outra forma de ver, de interpretar nesse conectivo é como um ou exclusivo, que seria um ou que é verdadeiro quando alguma das partes é verdadeira, mas não ambas. Percebo que é exatamente isso que ocorre aqui. Ó. Quando eu tiver falso, verdadeiro ou verdadeiro e falso, esse conectivo vai produzir verdadeiro. Agora, quando os dois forem verdadeiros, não vai produzir verdadeiro, vai produzir falso. E também, no caso em que os dois forem falsos, produz falso. Outras notações para esse conectivo são essas aqui. A última é usada no contexto de álgebra booleana. Em português cotidiano, às vezes, esse conectivo ou exclusivo é expressado na forma ou. Por exemplo, ou a soma dos algarismos do número 19 é divisível por 3, ou 19 não é múltiplo de 3. É assim, eu não diria que é sempre que esse ou denota um ou exclusivo. Há casos em que você fala ou para expressar um ou inclusivo, principalmente na matemática. Então, eu não vou confiar muito nessa regra aqui não, tá? Eu tô só dizendo porque eu já vi em alguns livros essa regrinha aí. Em inglês também tem uma forma de escrever isso, é either or, né? Either or, ao invés de ou. Então, eu estou dizendo aqui que a primeira afirmação é verdadeira. Por quê? Porque a soma dos algarismos de 19 não é divisível por 3. A soma dos algarismos aqui dá 10, que não é divisível por 3, ou seja, a primeira parte é falsa. A segunda parte, 19 não é múltiplo de 3, é verdadeira. Então eu tenho um falso com um verdadeiro. No caso do exclusivo, produz verdadeiro. A próxima aqui, ou 17 é primo, ou 17 é ímpar. Então, 17 é primo, primeira parte é verdadeira. 17 é ímpar, segunda parte verdadeira. As duas partes verdadeiras, no ou exclusivo, produz falso. Não usaremos muito esse conectivo nesta aula e talvez também não neste curso, nesse curso de pré-cálculo. Vamos dar mais foco a esses outros aqui, o não e
ou implica e se somente se. A notação com os três tracinhos será usada para indicar que os símbolos P e Q representam a mesma proposição. Não apenas com proposição, mas também com outras coisas, fórmulas proposicionais, que veremos daqui a pouco o que é que são. Fórmulas proposicionais é como se fosse assim, uma proposição de um ponto de vista mais abstrato, em que você não se preocupa com o significado exato das fórmulas que são usadas nela, mas apenas com a forma que ela possui. Veja que é uma coisa diferente de implicação, de equivalência lógica. Esses três tracinhos aqui, eu estou dizendo que os símbolos representam a mesma proposição, ou a mesma fórmula proposicional. Isso é chamado de igualdade sintática. Você não está querendo dizer que produz o mesmo valor verdade. Você está dizendo, não, é a mesma coisa mesmo. É a mesma proposição, exatamente a mesma. Então, aqui eu vou definir três proposições. Ó. P, que é a proposição Paulo é pintor. Q, que é a proposição Quirino tem uma quitanda. E R, que é a proposição Raíssa é recepcionista. A partir dessas três proposições, usando conectivos lógicos, eu vou dar aqui exemplos de outras proposições. Paulo não é pintor e Quirino não tem uma quitanda. Eu posso representar essa proposição aqui por meio de conectivos lógicos e usando as letrinhas aqui P, Q, R. No caso, eu só vou precisar usar P e Q. Certamente, pelo menos alguns de vocês sabem escrever isso aí de maneira simbólica. Eu vou dizer aqui como é que vai ficar, depois a próxima eu pergunto a vocês. Ó, Paulo não é pintor significa a proposição não P, né? Se a proposição P é Paulo é pintor, então Paulo não é pintor seria a proposição não P. E Quirino não tem uma quitanda seria a proposição não Q. Aqui no meio tem um I. Então eu vou ficar com não P e não Q. Note os parênteses, porque eu não quero fazer o I do P com o não Q, nem do Q com o não P. Eu quero fazer o I das negações, né? Esse I aqui, quando ele é aplicado nas partes que vêm antes e depois dele, essas partes já têm um não embutido nelas. Então, vocês têm familiaridade com parênteses na construção de expressões algébricas, é mais ou menos a mesma ideia aqui. É exatamente a mesma ideia aqui. Isso aqui, se eu não colocar parênteses, pode ter outro significado. Ou então, se eu usar parênteses de outra forma. Agora eu vou pedir que vocês digam como é que fica essa proposição aqui em notação simbólica. Sabendo que eu tenho aqui essas três proposições P, Q e R, como é que fica a proposição não é verdade que Paulo é pintor ou Quirino tem uma quitanda? É, Ed Wilson aí fez a observação de que só o Brasil e a Estônia não cobram lucros e dividendos empresariais. É verdade, isso aí. Pronto. A afirmação que está no item B seria representada simbolicamente dessa forma aí. Não aplicado numa disjunção, né? Não é verdade que essa disjunção ocorre. Então, primeiro considera a disjunção de Paulo ser pintor ou Quirino ter uma quitanda. Depois eu penso na negação. É assim que nós interpretamos essa afirmação, normalmente, né? Então, deixa eu voltar lá. Então, ficaria assim. Agora, depois eu faço essa observação. Bom, vamos, próximo exemplo. Se Quirino tem uma quitanda e Raíssa não é recepcionista, então Paulo é pintor.
Outra pessoa, além de Ed Wilson, pode responder essa. Se Quirino tem uma quitanda e Raíssa não é recepcionista, então Paulo é pintor. Como é que ficaria isso aí em linguagem simbólica? Veja que eu já coloquei o nome da pessoa tendo a mesma inicial do complemento da frase, né? Quirino com quitanda. Para você não confundir que essa é a proposição que. Raíssa com recepcionista. Para você lembrar que é a proposição R. Só que tem um não no meio, então estou pensando na negação de R, né? Não R. Como é que ficaria essa proposição do item C em linguagem simbólica? Alguém aí me diga. Quem não respondeu até agora, de preferência? Estou esperando. Se quiserem, ele responde de novo. Para você escrever a setinha no teclado, pode escrever assim, ó, ou assim. Negação está perto do 6 no teclado. Só que para fazer a negação, você tem que usar o Ctrl Alt, né? Ctrl Alt 6. Aí vai a negação. Eu estou só com uma mão aqui, a outra segurando o microfone, então eu vou usar a tecla Alt GR, que eu não sei como é que se fala. Alt GR, essa mesmo. Negação, assim. O, o I, para fazer no teclado, pode fazer o X. E o O fica o Vzinho mesmo. Estou aguardando. Dou-lhe uma. Então, melhor errar agora do que depois. Mas Luan, se eu não me engano, é quem tá aí só como ouvinte, né? Você é aquele rapaz que falou comigo. Pronto. Então o Luan tá só como ouvinte aí. Não tem problema também se errar depois, porque não vai ter depois, não vai ter prova para ele. Pronto, então Ed Wilson falou aí Q e não R implica P. É isso, né? Ó, é isso que está sendo dito aqui. Ó. Se aí essa implicação Quirino tem uma quitanda, essa proposição Quirino tem uma quitanda é a proposição que. A proposição Raíssa não é recepcionista é a proposição não R. E aqui no meio tem um I. Então, Quirino tem uma quitanda e Raíssa não é recepcionista.
Então, que e não R. Que e não R implica o quê? Implica P, que é essa outra proposição aqui, Paulo é pintor. Né? Então ficaria. Eu vou voltar lá no. Antes de eu voltar para a tela cheia, alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Parênteses. Ah, sim. Sim, você está usando a convenção já de considerar que o não tem precedência maior do que o i. Né? Nós vamos adotar essas convenções depois. Por enquanto, estamos fazendo sem essa convenção. Então, a resposta que eu vou mostrar aqui vai ter mais parênteses. Eu vou voltar lá para a tela cheia. Qualquer coisa, alguém interrompe aí com o microfone. Pronto. Vamos ver aqui. Pronto, eu acho que eu. Deixa eu ver se ficou igual. É isso aí mesmo. Pronto. Aí eu vou fazer o seguinte questionamento. Ah, não, né? É agora não, é depois. Então, vamos continuar. Paulo não é pintor. Ou Paulo não é pintor, ou Raíssa é recepcionista se somente se Quirino tem uma quitanda. Essa é mais complicada e é nessa que vai ter uma duvidazinha quanto ao uso de parênteses. Agora, para ajudar a interpretação dessa, eu coloquei uma vírgula aqui no meio. Não sei se está gramaticamente correto, mas essa vírgula tem a função de dizer que essa primeira parte, Paulo não é pintor, está mais distante do resto. Aí já mostrou aqui a resposta. Mas eu vou mostrar, não vou pedir que vocês façam, não. Essa é mais sutil. Então, Paulo não é pintor, ou Paulo não é pintor, ou aí aqui é outra coisa já, separada. Né? Ou seja, antes de tudo, isso é um ou exclusivo. Do ponto de vista mais externo, na camada mais externa da construção da fórmula, nós temos o conectivo ou exclusivo. É isso que eu quero dizer com essa vírgula aqui. Então é um ou exclusivo de duas proposições, que são a primeira, Paulo não é pintor, e a segunda, tudo que vem depois aqui, ó. Raíssa é recepcionista se somente se Quirino tem uma quitanda. Então eu vou ter um ou exclusivo no meio, conectando um não, que é essa primeira parte de Paulo não ser pintor, com uma equivalência, que é essa segunda parte aqui. Raíssa é recepcionista se somente se Quirino tem uma quitanda. Então, ó, o ou exclusivo aqui no meio, conectando uma negação com uma equivalência, tá? Aí você pode questionar de ter outras leituras, né? Por exemplo, essa aqui. Será que o que está sendo dito aqui em cima não seria, na verdade, isso? Nesse caso, eu estou pensando assim: é, essa afirmação seria uma equivalência entre um ou exclusivo, que seria este aqui, e uma proposição simples. Deixa eu ver. Eu acho que eu errei aqui, né? Que seria um que, eu acho. Aqui seria um que aqui. No lugar desse P aqui seria um que. E aqui também, ó. Pronto, tá errado aqui, eu vou corrigir. Ó. Esse e esse são que. Essas duas letrinhas aqui, P, na verdade são que. Eu acho que eu tinha escrito de um jeito, depois eu fui modificar e esqueci de ajeitar aqui embaixo. Pronto, mas de qualquer forma, é um questionamento que você pode fazer aí de essa proposição poder ser interpretada dessa forma, porque na linguagem usual, no português usual, não tem regras muito claras para você identificar de que maneira estão estruturados os conectivos lógicos. Então dá margem para interpretar dessa forma aqui também. Embora eu acho que a interpretação natural seja a primeira.
A próxima. Se Quirino tem uma quitanda, então Raíssa é recepcionista. Se somente se Paulo é pintor, implica que Quirino não tem uma quitanda. Aí complicou geral, né? Então vamos lá. Eu vejo isso como uma implicação. Antes de tudo, pensando na camada mais externa da proposição, isso é uma implicação. Ela, é uma- ela é uma implicação de proposições menores. Uma dessas proposições menores é essa aqui, Quirino tem uma quitanda. Essa seria a parte antecedente da implicação que estrutura toda a proposição. Então, se Quirino tem uma quitanda, então, aí tudo que vem depois é a parte consequente. E essa parte consequente é construída como? Eu vou ter aqui um se somente se de duas partes. Toda essa parte consequente que foi destacada aqui, ela é construída a partir de um se somente se, que se aplica de um lado na proposição Raíssa é recepcionista e do outro lado na implicação que diz que Paulo é pintor, implica que Quirino não tem uma quitanda. Ou seja, diz que não, aqui são duas. Não, não, tá certo, tá certo. Pronto, então essa parte que eu destaquei é a parte consequente da implicação completa que eu tenho aqui no item E. E essa parte consequente, ela é construída a partir de um se somente se, que se aplica de um lado na proposição R, que é essa aqui, Raíssa é recepcionista, e do outro lado, nessa proposição, Paulo é pintor implica que Quirino não tem uma quitanda. Essa implicação, por sua vez, é uma implicação que se aplica de um lado em P e do outro lado em não que. Ou seja, vai ficar assim. Se Quirino tem uma quitanda, então Raíssa é recepcionista, se somente se Paulo é pintor, implica que Quirino não tem uma quitanda. Aí você pode questionar de ser, na verdade, essa outra proposição aqui. Ó. Seria outra forma de interpretar, né? Não, na verdade, isso não é uma implicação. A proposição aqui não é uma implicação na sua camada mais externa. Ela seria uma equivalência. Ou seja, eu estou pensando, antes de tudo, aqui nesse se somente se, que está aplicado de um lado numa implicação, que é se querendo ter uma quitanda, então Raíssa é recepcionista, e do outro lado, ele se aplica em outra implicação, que é Paulo é pintor, implica que querendo não ter uma quitanda. Ou seja, uma equivalência aplicada em duas implicações aí. Seria outra forma de interpretar, mas eu considero que a primeira aqui é mais razoável. Então, essas sutilezas mostram que a linguagem usual, o português usual, não é a melhor linguagem para se estudar lógica. Se você escreve uma coisa em português, dá margem para erro, né, para interpretar de forma errada. Por isso a gente prefere a linguagem simbólica para estudar lógica. Deixa eu ver as dúvidas aqui. Não seria um que? Ah, sim. Eu acho que você se antecipou naquela observação que eu fiz, né, sobre aquele erro, não é isso? Lucas aí que falou não seria um que. Você está falando daquela observação que eu fiz do erro, né? Pronto. E aí o Luan escreveu a letra D, né? Escreveu antes ou depois de eu mostrar a resposta? Então, parabéns. Tá certo, inclusive mais certo do que o meu, né? O meu tá errado. Ah, era para mostrar que era um quê? Não, mas você falou sem ver a resposta? Ou depois que eu vi a resposta e quis corrigir dizendo que o P que tinha aparecido, na verdade, era um Q. Certo. Tá bom. De qualquer forma, tá correto na correção. Depois eu vou corrigir isso aqui. Continuando. Sim, se alguém tiver dúvida, perguntei aqui, mas ninguém tem dúvida não, né?
Então, continuando. Então, como eu estava dizendo agora há pouco, essas ambiguidades que acabamos de notar mostram que a linguagem simbólica é mais eficiente para escrever as coisas de maneira precisa. Os parênteses, né, indicam quais conectivos são considerados primeiro, qual é a ordem da aplicação dos conectivos, como ocorre com expressões algébricas. Se tiver, por exemplo, x mais y vezes z, sem parênteses, você vai calcular primeiro o quê? Calcula primeiro a multiplicação. Isso porque consideramos a convenção que é amplamente adotada, né, de multiplicação e divisão vir antes de adição e subtração. Isso é uma convenção, isso não é uma lei que caiu do céu, não. Porque tem gente que pensa assim, né? Caiu do céu a lei, é uma lei matemática, é um fato, é um fato. Não, isso é uma convenção que é amplamente aceita. Aí eu estava até comentando sobre isso na aula passada, para cálculo aqui, que tem um probleminha que costuma se espalhar em redes sociais sempre. Eu acho que toda semana você encontra esse probleminha por aí se espalhando nas redes sociais. De uma expressão numérica, 2 dividido por 2 vezes 2 mais 2 entre parênteses, uma coisa assim. E aí o povo fica brigando, né? É tanto, é tanto, é tanto. Tem uma turma que acha que é 1, tem a outra turma que fica dizendo que é 16. E uma turma fica chamando a outra de burro, né? Eita, povo burro, acha que é 1, povo burro, acha que é 16. Mas 99,99% das pessoas que ficam discutindo sobre isso não sabe que isso é meramente uma questão de convenção. Então, na verdade, o matemático, por exemplo, está nem aí para essa questão. Isso não é uma questão matemática. Eu queria lembrar que probleminha é esse aqui, que eu já estou falando desde a aula passada, mas eu não encontrei aqui não, nas buscas que eu fiz. Aí a questão toda é que não é comum você estabelecer uma regra de precedência entre a multiplicação e a divisão. Você não diz quem vem primeiro, normalmente, né? Talvez em alguns contextos tenha lá uma regra dizendo que o que vem primeiro é aquele que estiver mais à esquerda. Mas isso é relativo. É uma coisa que em alguns contextos vai ser assim, em outros vai ser de outro jeito. Então, não tem como a pessoa achar que é uma coisa que caiu do céu, não. Depende de como foi definida a linguagem. É só uma convenção. Isso que depois nós vamos mostrar aqui convenções parecidas também para a lógica que a gente adota. Mas é bom ter em mente que são convenções que em um contexto é desse jeito e em outro contexto é de outro. É por isso que tem calculadoras que usam essas regras de precedência de forma diferente. Aí, quando você põe uma expressão lá para essas calculadoras calcularem, uma vai dar um resultado e a outra vai dar outro. Significa que uma está errada e a outra está certa? Não. Foram programadas usando regras de precedência diferentes. Agora, só não é muito recomendável você sair mudando totalmente as regras de precedência que todo mundo já usa. Quais são as que todo mundo já usa? Aquelas que dizem que multiplicação e divisão vêm antes de adição e subtração, isso é amplamente aceito. Agora, já entre a multiplicação e divisão, aí não tem unanimidade, não. Também sobre ir da esquerda para a direita ou em outra ordem, também não tem unanimidade, não. Por mais que se diga, não, eu estudei na escola que é da esquerda para a direita. Mas deixa eu colocar uma expressão aqui. 1 sobre xy. Essa expressão, vocês leriam essa expressão como o inverso multiplicativo de xy ou como 1 sobre x multiplicando y? Se fosse para ler da esquerda para a direita, nós leríamos assim, ó, 1 sobre x multiplicando y. Mas eu acho que a leitura mais natural para esse tipo de expressão é esta aqui, ó. 1 sobre xy, ou seja, o inverso multiplicativo de xy. Ou seja, isso mostra que
a regra de fazer as contas da esquerda para a direita também não é unânime. Em algumas situações você não faz da esquerda para a direita. E eu eu estava participando de uma discussão exatamente sobre esse probleminha, aquele probleminha que eu estava dizendo. Eu fui lá, me meti lá no post e tentei explicar que, na verdade, isso vai depender da convenção de notação. Pronto, só não fizeram me chamar de burro lá, dizendo que eu estou errado, que todo mundo sabe que é da esquerda para a direita, enfim, é a maior zona nesse tipo de conflito aí. Enfim, voltando ao assunto. Então, os parênteses são importantes aqui, né, porque indicam a precedência dos conectivos, da mesma forma como ocorre nas expressões algébricas. Uma vez que você tem a expressão bem formada, com parênteses corretamente utilizados e tal, então você sabe calcular o valor verdade da proposição. E esse valor verdade fica completamente determinado a partir do valor verdade das suas partes, que são as chamadas subfórmulas. Na verdade, na maioria das vezes, nós calculamos esse valor verdade da proposição composta a partir dos valores verdades das subfórmulas mais simples, que são as proposições atômicas usadas para construir essa proposição. No caso aqui, ó, as proposições atômicas aqui seriam essas letras P, Q, R, porque elas são indivisíveis. Não tem como destrinchar mais essas proposições P, Q, R aqui. Aí, o que é que acontece? Uma vez que você identificou a expressão, né, construiu a expressão usando parênteses corretamente, tudo certinho, você sabe calcular o valor verdade dessa expressão aqui a partir do valor verdade de P, de Q e de R. Aí é uma função, é uma coisa assim, não tem erro. Sabendo o valor verdade de P, de Q e de R, isso vai dar o valor verdade da expressão toda aqui. Próximo, chamamos de proposição atômica aquela que não apresenta conectivos lógicos em sua estrutura. Aquilo que eu estava falando agorinha. Então, o céu é azul, João comeu pão. Proposições que não tem como você encontrar proposições mais simples dentro dela. Elas já são o mais simples possível. É um sujeito e um predicado, assim. Não tem i, nem ou, nem implica, nem nada. Proposições mais complexas que envolvem conectivos lógicos, não, e, ou, implica, etc., são chamadas proposições compostas. Um dos problemas mais básicos da lógica proposicional é determinar o valor verdade de uma proposição composta a partir do valor verdade de suas partes mais simples, tipicamente proposições atômicas. Aquilo que eu estava dizendo também. É isso que a gente vai começar a fazer agora. Sabendo o valor verdade de P, de Q e de R, calcule o valor verdade da proposição composta usando essas letras com conectivos. Aí, para resolver esse tipo de problema, você não precisa saber exatamente o que dizem as proposições P, Q e R. Basta saber como é que a proposição composta é construída em termos dessa P, Q e R, usando conectivos lógicos, e saber também os valores verdade de P, de Q e de R. Aqui, por exemplo, essas proposições aqui, ó, eu não precisaria saber que Q significa Quirino tem uma quitanda, R significa Raíssa é uma recepcionista e P significa Paulo é pintor, para dizer o valor verdade dessa proposição, desde que eu saiba o valor verdade de P, de Q e de R. Se eu sei o valor verdade de P, de Q e de R e sei também utilizar os conectivos lógicos, aí não interessa saber qual é o significado de P, qual é o significado de Q, qual é o significado de R. Só me interessa o valor verdade dessas letras. A partir do valor verdade das letras, eu calculo o valor verdade da proposição composta. Eu vou definir uma valoração como sendo uma escolha de valor verdade para cada proposição atômica num dado contexto. Normalmente, o contexto será o estudo de uma proposição composta. Cada vez que você escolhe valores verdade para as letras que formam a proposição, você está definindo uma valoração dessa proposição. Quando examinamos proposições a partir da sua estrutura de proposições atômicas e conectivos sem considerar seu conteúdo,
ou seja, sem considerar o significado, o que é que elas dizem, damos a elas o nome de fórmulas ou formas proposicionais. É isso que vamos fazer a partir de agora. Não vamos mais nos perguntar o que é que a proposição P está dizendo, o que é que a proposição Q está dizendo, o que é que a proposição R está dizendo. Ah, P significa Paulo é pintor, Q significa Quirino tem uma quitanda. Não vamos mais nos preocupar com o conteúdo das letrinhas. Os conteúdos não importam. O que importa é o valor verdade. Então, o que importa para mim é P é verdadeira ou falsa? Q é verdadeira ou falsa? R é verdadeira ou falsa? A partir dessas informações, eu tenho condições de dizer o valor verdade da proposição composta aqui toda. Claro, usando também as tabelas verdade dos conectivos. Aí o que eu estou pedindo aqui nesse exemplo é que você calcule o valor verdade da proposição composta a partir dos valores verdade das proposições P, Q e R que estão sendo dadas aqui. Ó. Estou dizendo para você que P tem valor verdade V, ou seja, verdadeiro, Q tem valor verdade falso, R tem valor verdade falso. Sabendo disso, essa proposição aqui dá o quê? Aí eu vou perguntar a vocês aí. Deixa eu voltar no chat. Perguntar a vocês no item A. No item A, qual é o valor verdade da proposição composta dada aí no enunciado do exemplo? Eu diria que vocês tentassem determinar esse valor verdade aí e dessem a resposta no chat. E a dica é avaliar o valor verdade das partes mais simples e ir, a partir dessas partes mais simples, calculando o valor verdade de partes um pouco menos simples, até calcular o valor verdade da expressão inteira. Primeira parte da letra A, P e Q é falsa. Porque nós estamos considerando que P é verdadeira e Q é falsa. Então, P e Q é falsa. Correto. Então, calculou já a primeira partezinha, né, da expressão. Calculou P e Q. É desse jeito mesmo. Pode continuar dessa forma. Aí vem um ou, mas o ou tá relacionando essa parte que você já calculou com uma outra parte maior. Eu não sei o que é que vai dar essa outra parte maior. Tudo que vem depois do primeiro ou aí, eu não preciso considerar de imediato, mas eu posso ir procurando partes mais simples dentro desse segundo operando aí do ou, que seria o não R e aquele outro ou, que é o P ou não Q. Ah, sim, tranquilo. Os símbolos, né? Que leva um tempinho mesmo para a pessoa fixar. Mas para ajudar, não sei se ajuda, mas eu acho que eu comecei a memorizar esses símbolos da seguinte forma. O I parece com aquele Izinho caligráfico que a tia da alfabetização ensina a fazer, sabe? Aquele parece um chapéuzinho. Só que com um pontinho em cima, né? Pronto.
Aí eu acho que eu comecei a memorizar dessa forma. O conectivo I lembra um I caligráfico minúsculo daquele que a tia da alfabetização ensina a fazer. Aí pronto. Aí o outro vai ser o OU. O que é de cabeça para baixo vai ser o OU. Bom, então você determinou aí o valor verdade de P e Q que deu falso, né? Então a gente vai ter falso ou alguma coisa, né? Falso ou alguma coisa. Nessa parte que vem depois do ou, a gente tem um i de duas partes. A primeira parte do i que vem depois do ou é um não R. Se eu sei que R é falso, o que eu estou dizendo aí, é, V de R é igual a F, ou seja, valor verdade de R é falso. Então, se eu sei que R é falso, a negação de R é verdadeira. Então, vai ficar assim: falso ou R, no caso, é verdadeiro, né? Verdadeiro e não tá assim, né? Por enquanto. O P e Q é falso, depois dele vem um ou. E esse ou está conectado a um parênteses que envolve um i que é aplicado em duas partes. A primeira parte é o não R, que eu calculei aí como sendo verdadeiro. Falta calcular esse ou que está mais interno lá, junto daquele i que vem depois do não R. Esse ou, P ou não Q, vamos ver quanto é que ele dá. O P é verdadeiro e o Q é falso. Se o Q é falso, não Q é verdadeiro, né? Não Q é verdadeiro e P também é verdadeiro. Eu tenho o ou no meio entre os dois. Então, verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro. Então vai ficar assim, né? Concordo que vai ficar assim, F, quer dizer, falso ou conjunção de verdadeiro e verdadeiro. Se fica assim, então isso vai se reduzir a falso ou verdadeiro. E falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Então, analisando tudo, dá verdadeiro. Perceba que é como fazer uma conta mesmo. Tem uma expressão numérica e você vai calculando os resultados de partes dessa expressão para chegar no resultado final. Aqui a expressão não é numérica, é uma expressão lógica, mas a forma de calcular é bem parecida. A parte que analisei era falsa e a outra é verdadeira, já que tem um símbolo V que é o. Não entendi. Sim, é. A parte que você. Peraí, deixa eu ver, vou botar aqui.
Ah, sim, sim, entendi agora. A parte que você analisou, no caso, você está se referindo ao primeiro P e Q, que você disse que era falso. Pronto. Aí deu falso aquela primeira parte. E depois do ou, deu verdadeiro. No meio tem um ou. Então, falso com verdadeiro dá verdadeiro. Deixa eu voltar aqui, ó. Vai ter a solução do exemplo. Eu estou explicando passo a passo, né? Como V é falso, como Q é falso, eu tenho que a negação dele é verdadeiro. Daí, como P é verdadeiro, um ou que aparece lá no meio da fórmula vai ser verdadeiro. Eu sei também que R é falso, de modo que não R é verdadeiro. Aí eu faço o quê? Eu já sei que essa parte é verdadeiro e essa é verdadeira. Aí eu preciso fazer um I dessas duas partes. Esse I vai dar verdadeiro. Então nem precisaria calcular aquela primeira parte que você calculou. Esse P e Q aqui que deu falso, sabe? Se você já soubesse que a parte que vem depois iria dar verdadeiro, o problema é que a pessoa não sabe. Mas se você percebesse que a parte que vem depois dá verdadeiro, pronto. Aí não precisa nem calcular essa primeira parte, porque tem um ou no meio. O que fica como resultado é esse que dá verdadeiro, já que tem um ou no meio. Então, verdadeiro. Foi o que eu fiz aqui, foi isso. Nem calculei a primeira parte. Pronto, então vai ter aqui as soluções para essas outras. Vocês podem fazer de maneira similar essas outras e vai ter a solução aqui. Agora, isso é um protótipo de uma coisa muito mais eficiente, que é uma tabela verdade. Isso que a gente fez aqui foi analisar o valor verdade de uma expressão a partir dos valores verdade das letrinhas, que são as variáveis proposicionais. A partir do valor verdade das variáveis proposicionais, eu estou calculando o valor verdade da expressão toda. Só que dessa forma parece meio ineficiente eu calcular uma de cada vez, né? Tem uma valoração aqui só. Aí eu pego essa valoração, faço as contas para ver se dá verdadeiro ou falso. Aí depois tem outra valoração aqui. Aí eu pego essa valoração, faço as contas para ver se dá verdadeiro ou falso. Quantas valorações existem? Se eu tenho três variáveis, cada uma delas pode ser verdadeiro ou falso. Quantas valorações existem? No caso de duas variáveis proposicionais, quando a fórmula só tem duas variáveis proposicionais, existem quatro valorações. Se existem três variáveis proposicionais, então existem oito valorações. Em geral, para um conjunto de n variáveis proposicionais, eu vou ter 2 elevado a n valorações. E aqui nesse exemplo, a gente só está analisando quatro valorações. Teria mais quatro para analisar. Se a gente quisesse estudar essa fórmula aqui completamente, teria que analisar todas as valorações possíveis, que são oito. E a gente só está estudando quatro aqui, e mesmo assim deu esse monte de texto aqui. Então, não é uma forma muito eficiente de estudar uma proposição, fazer esse estudo dessa forma que eu estou mostrando aqui. Isso só é para introduzir a chamada tabela verdade, que é o que eu vou mostrar aqui no exemplo 10. É uma forma muito mais eficiente de você estudar uma proposição, dizendo quando é que ela dá verdadeiro, quando é que ela dá falso, a partir dos valores de verdade das letrinhas, que são as variáveis proposicionais. Então eu estou mostrando como é que se faz essa tabela aqui. Ó. Você primeiro vê quantas letras você tem na fórmula. A fórmula que eu quero estudar é esta aqui. Ó. Negação de P, I. Aí vem um ou de Q ou R. Eu quero estudar esta. Aí eu vejo quantas letrinhas eu tenho aqui, quantas variáveis proposicionais. Eu tenho 3. Se eu tenho 3, eu vou ter 8 valorações, que é 2 elevado a 3. Tá aqui as 8 valorações possíveis. FFF, FFV, FVF. É bom decorar essa ordem aqui, ó. Essa listinha aqui de valorações. É bom decorar. Aproveitem e vejam logo lá os números binários com 3 dígitos, que isso ajuda para entender essa ordem aqui. Aí, o que é que eu faço? Eu vou analisar as subfórmulas agora. Essa fórmula é formada por fórmulas menores. Uma dessas fórmulas menores é essa Q ou R.
A outra fórmula menor que eu tenho nessa fórmula é P. Então, primeiro eu vou analisar essa Q ou R. Estou analisando aqui, nessa próxima coluna. Q ou R vai dar o quê? Para cada uma das valorações, eu vou dizer quanto é que dá o valor verdade de Q ou R. Q ou R, falso, falso ou falso, dá falso. Falso ou verdadeiro, dá verdadeiro. Verdadeiro ou falso, dá verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, dá verdadeiro. Por aí vai, preenchendo aqui a coluna. Depois que eu fizer isso, eu já tenho Q ou R, fica fácil obter agora P e Q ou R. É o que eu vou fazer na próxima coluna. Como eu já tenho Q ou R, eu vou usar essa coluna que eu acabei de calcular aqui com a coluna do P, que está aqui. Ó. E vou fazer o quê? Vou fazer um I do P, que está aqui, com o Q ou R, que está aqui. Então, o I desse falso com esse falso. Vai dar o quê? Vai dar um falso. Aí depois desse falso com esse verdadeiro, vai dar um falso. Falso com verdadeiro, falso. Falso com verdadeiro, falso, etc. Pronto, vai calculando aqui. Por último, o que é que falta para chegar aqui, na proposição que eu quero estudar? Falta um não na frente. E o não é fácil, você pega o que você já calculou e troca. Se for falso, coloca verdadeiro. Se for verdadeiro, coloca falso. Então, dessa forma, eu tenho aqui todas as possibilidades para a proposição que eu queria estudar aqui, todas as possibilidades para cada valoração possível de suas variáveis proposicionais, você tem aqui o valor verdade correspondente. É isso que eu quero que vocês aprendam a partir de agora. E tem exemplos aqui já feitos. Ó. Aqui é uma outra forma de construir essa tabela, eu explico melhor na próxima aula. Mas eu vou disponibilizar esse material para vocês e eu quero que vocês deem uma olhada nessas tabelas, nesses exemplos resolvidos aí. Certo? Dúvidas? Beleza. Eu vou disponibilizar esse arquivo no meu site. Aí o meu site, eu passei na aula passada, vou passar de novo. Espera aí, um momentinho. Luan, as aulas anteriores não teve não, só teve essa mesmo. A outra foi uma conversa informal, não teve conteúdo organizado. Então, a aula mesmo só teve essa. É, aula organizada sim. Deixa eu pegar aqui meu site rapidinho. Tô pesquisando meu site aqui no Google, ele não acha não, não sabe não qual é o meu site não, tá vendo? Pronto, é isso aí. Aí, assim, eu não tenho ainda a parte de pré-cálculo, mas eu vou fazer uma página lá de pré-cálculo e colocar esse material. Só que eu vou estar sempre atualizando, tá? Eu vou colocar lá uma primeira versão e provavelmente a cada dia ela vai estar diferente, porque eu vou estar melhorando essa versão. Beleza, então. Vamos continuar na próxima quarta. Eu disse que as aulas seriam só uma vez por semana, mas como tem assunto para dar aí, né, não terminamos essa parte de lógica proposicional, vamos ter aula na quarta-feira, novamente. E aí depois a gente vê se passa exercício e tal. Esse material, por enquanto, a versão que está na parte de lógica está diferente. Eu vou fazer outra página, colocar o nome pré-cálculo, e aí colocar exatamente essa versão que eu estou usando aqui. Beleza, então. Até a próxima quarta-feira, no mesmo horário, aqui no mesmo canal. Aula síncrona novamente. Tchau. Deixa um like.